Paz seja convosco, tem áudio. Sejam todos bem-vindos, irmã Caroline, irmã Grace Caroline, todos que estão aí presentes. Como é que está? Tatiana Miller, Igor Cardoso. Vamos hoje ao estudo da Palavra de Deus, o grande livramento do povo de Deus, né? Shalom. Amém, irmão Anderson. Que a paz seja contigo. Irmã Daisy e Horiston estão com a gente também. Deixa eu dar uma regulada aqui. Aqui, acho que é melhor assim. Acho que dá mais. E vamos dar um zoom aqui. Um zoom. Muito bem. Muito bem. Irmã Cineide, irmã Helena Ruano. XT666, já estão chegando. Irmã Maria Lemos, Stephanie Ruano, Luiz Henrique, seja bem-vindo. Feliz sábado a todos vocês com esse importante assunto. Estamos aqui também com os nossos irmãos, né? A minha família, tudo. Hoje fez frio aqui em Curitiba, menos 1 grau, abaixo de 0. Agora já está mais quentinho, já deve estar uns 5, 6 graus. Não, está 0 grau agora. Antes estava menos 1. Não, acho que está um pouquinho mais quente. Aqui em casa está mais quentinho. É, aqui em casa. Erundi, Rose, Roniel Gomes. Menos 1 grau, irmã Deisiane. Quer vir aqui pro friozinho de Curitiba? Você e o Rodson. Midian Coimbra, feliz sábado. Edna Silva, feliz sábado. Sejam bem-vindos ao estudo de hoje, né? Estamos aí com 23 pessoas participando conosco. Pedro Góes, né? O Pedro Góes, se vier aqui, vira picolé. Ele é lá de Fortaleza. Luiz Henrique, Leonardo César Tavares, bom dia, feliz sábado. Jefferson, José, Shalom, né? Gessé Romanha, paz seja contigo. Então, aqui, lá em Santa Catarina também, eu acho que deve estar bastante frio lá onde mora a irmã Grace. Flávia Rime, feliz sábado, né? Igor Cardoso de Santa Catarina, está congelando também, é verdade, né? Tifla, Tova, aqui em Campina Grande, Paraíba, 22 graus, aí tá quentinho, né? Cássia Garcia, é isso? Cássia Garcia, seja bem-vindo. Já tô esfriadinho aqui. Devani Fidel, bom dia. Né? Mato Grosso, 7 graus. Tá frio lá em Mato Grosso. Tá frio. Já me deu um... Eu vou fechar aqui. Pega uma aguinha pra mim, faz favor, amore. Amore, Jubi, Poli. A água tá mais fria. Mas eu preciso beber água. Vou dar até uma fechada aqui, porque já comecei a espirrar. Vamos à leitura de hoje, então. A leitura temática sobre o estudo que nós vamos fazer hoje. O livramento dos escolhidos, né? A proteção dos escolhidos. Então, vamos lá? Malaquias 3, do 12 ao versículo 18, nós estaremos lendo aqui a respeito da diferença que Deus vai fazer entre os que servem a Deus e os que não servem, né? Leonardo disse que em Vitória do Espírito Santo também chegou o frio lá. Vamos lá. Chegou frio lá. Vamos à leitura, então, da palavra de Deus, né? E todas as nações chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. É uma profecia referente ao povo de Deus, ao povo de Israel, nos últimos dias. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas nós dizeis... Mas vós disseis que temos falado contra ti. Que temos falado contra ti, né? Vai, Jubi. Vós tendes dito, inútil é servir a Deus
que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Muito bem. Então aqueles que temeram ao Senhor, falam frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram ao Senhor e para os que lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então voltareis a ver e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Né? Flávio, Oi. essa posição ficou muito ruim para nós. Ficou um troço na nossa frente. Olha, pronto. Ai. É fácil de resolver. Né? Eu ponho aqui, pronto. Melhorou? Então tá aí. Estavam reclamando. Só deixa eu dar uma viradinha para cá. Muito bem. Então fizemos uma leitura aí de Malaquias, capítulo 3, que fala a respeito de qual a vantagem de servir a Deus, né? Nós estamos caminhando aí por um desfecho final, a volta de Jesus. Vamos aí presenciar o toque e o final da sétima e última trombeta, a sétima taça. Já estamos aí no processo de andamento da sexta taça, já finalizando a sexta taça, que é o Armagedon, né? Então, você que ainda não estudou a respeito das taças do Apocalipse, a respeito das trombetas, dos 7 selos, nós temos aqui no nosso canal um playlist que tem esse assunto aí, o estudo, a visão historicista, que é a visão mais correta, interpretação mais correta do Apocalipse, é a interpretação historicista, que mostra os acontecimentos históricos sendo profetizados através de linguagem de figura profética no Apocalipse. Então, o que vai acontecer com aquelas pessoas que servem a Deus nos últimos dias? Nós sabemos que vai haver um juízo de Deus sobre os habitantes da terra no momento e antes da volta de Jesus e no momento da volta de Jesus. A parábola do trigo e do joio é uma delas que mostra, que Mateus capítulo 13, vamos colocar lá, Mateus 13, olha aqui o que diz sobre a parábola do joio, que é uma parábola referente ao final, aos dias finais. Então, Jesus fala aqui explicando sobre a parábola do joio e do trigo, no verso 38, no verso 37 e 38, ele vai explicar a parábola do joio e do trigo, tá? Deixa eu só colocar aqui o... Então, diz assim, e ele respondendo disse-lhes, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Então, a boa semente são os filhos do reino. São os servos de Deus.
E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. Olha lá, a volta de Jesus, o fim do mundo é a ceifa. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Então, quem vai ser queimado, quem vai ser destruído, é o joio, os filhos do maligno. Não está pegando bem o áudio para vocês aí? Áudio, vídeo, como é que tá aí? Digita 1 para quem tá bom e digita 2 para quem estiver ruim aí. Ah, tá. Tá bom. Ok, obrigado. Então a gente percebe na parábola do trigo e do joio que quem vai ser poupado, quem vai ser livrado, é o trigo, né? O trigo vai ser poupado. E quem vai ser queimado? Hein, Poliana? Quem vai ser destruído? Os ímpios. O joio. Então, assim como é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação do mundo. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino. Jesus vai chamar de seu reino, né? Ele vai chamar de seu reino. Aqui, ó. Mandará o Filho do Homem, verso 41. E eles colherão do seu reino. Então, Jesus está chamando de reino dele aqui na terra. Ó. Os anjos vão colher do reino de Cristo aqui na terra. Percebe? A terra é o reino de Deus. É aqui que vai ser estabelecido. E Lau, seja bem-vinda. Bom dia. Então colherão do seu reino os escandalosos, os ímpios. Tudo que causa escândalos, que comete iniquidade. E lança a alusão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quem tem ouvidos para ouvir, né, ouça. Então os justos resplandecerão como o sol no seu reino, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Percebem? Então, essa questão aqui fica bem clara, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Essa questão aqui fica bem clara sobre o fim do mundo, né? A parábola do trigo e do joio, né? Então, o que nós temos aqui, né? Uma distinção entre quem serve a Deus e quem não serve. Então estarão dois juntos num campo. Um será levado e outro será deixado. Quem vai ser levado não é o justo. Ali ele está falando de levado no sentido de destruição. Quem será levado é o ímpio. Quem será poupado é o justo. Compreende? Então vamos lá em Mateus 24. Então aqui na parábola do trigo e do joio está falando que aqueles que fazem a vontade de Deus, o trigo, vai ser livrado. E quem vai ser destruído é o joio. Vamos ver mais outra passagem. Vamos lá em Mateus capítulo 24. E vamos ver ali, né? Sobre a volta de Jesus. Mateus 24, verso 36, se eu não me engano, em diante. Né? Aqui, ó. Ah, e outra coisa. Aqui em Mateus 24, versículo 30 e 31, fala a respeito novamente do livramento dos escolhidos. Ó, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder, grande glória.
E olha o que ele vai mandar fazer. Olha aqui, ó. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma à extremidade da terra. Então os escolhidos vão ser protegidos, vão ser acolhidos pelos anjos na volta de Cristo. Na volta de Cristo, quem for escolhido vai ser protegido. Por isso que é bom servir a Deus. José Carlos e Viviane, irmã Maria Cristina, sejam bem-vindos, feliz sábado. Por isso a vantagem de nós sermos servos de Deus, né? Exatamente. Então, os escolhidos, aqueles que fazem a vontade de Deus, vão ser acolhidos pelos anjos. 1.000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Vamos ver mais aqui. Vamos ver aqui sobre a volta de Cristo. Mas naquele dia, verso 36, mas aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai, né? Nem o Filho do Homem, né? Eles até tiraram um versículo aqui, excluíram, nem o Filho do Homem, nem Jesus sabe, né? Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. O que acontecia nos dias de Noé? Porquanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. Então, como nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Estavam despreocupados, vivendo a vida normal. E Noé já estava terminando a arca, né? Assim como também as profecias já estão se cumprindo. Aí a sétima e última trombeta está para vir, o sétimo cálice, né? Os 6 selos, os 7 selos já foram abertos. Já se cumpriu na história do Império Romano. Estude no nosso canal a respeito dos 7 selos, que você vai ver que os 7 selos se cumpriram na história do Império Romano, né? Peste, fome, cavalo vermelho, cavalo preto, inflação, carestia, a queda dos poderosos, né? Porque o Império Romano caiu, né? Então a queda dos poderosos, o julgamento de Deus sobre o Império Romano pagão. Então os 7 selos já se abriram. Depois que abre os 7 selos, como que começa? Né? Diz que o 7º selo, ao ser aberto, houve um silêncio no céu de meia hora, né? E a oração dos santos. Porque morreram muitos dos nossos irmãos nos coliseus romanos, né? Pela punição dos romanos, né? E as suas orações ficaram em memória diante de Deus, né? Por justiça também, né? Porque houve muita maldade praticada contra esses nossos irmãos durante o Império Romano, né? E ali, então, vamos ver em Apocalipse que fala da abertura do 7º selo, e aí começa as pragas. Agora Jesus fala o seguinte, que a volta dele é como nos dias de Noé. Não é que vai ter gigantes novamente, não é que vai ter essas coisas que tinha no mundo antes do dilúvio. É como nos dias de Noé, referente no fato de eles estarem o quê? Despreocupados, e foram pegos, o dilúvio pegou eles de surpresa e levou todos eles. Então aqui diz, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então a pergunta para os nossos irmãos é o seguinte, quem o dilúvio levou? Quem que o dilúvio
arrastou? Os ímpios ou os justos, Noé e sua família? Quem que o dilúvio levou no sentido de destruir, de aniquilar, né? Os ímpios, o joio. Silvia Slomp, seja bem-vinda, né? Então foram os ímpios que foram levados no dia do dilúvio. Assim, desse mesmo modo, será a volta do Filho do Homem. Assim será na vinda do Filho do Homem. Então vamos lá. Vai ser igual. Então, conclusão. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. O dilúvio levou os ímpios. A vinda do Filho do Homem vai ser igual. Estando dois no campo, um será levado e o outro será deixado. Quem vai ser levado, então? O ímpio ou o justo? Pergunto para vocês, quem vai ser levado? O dilúvio levou os ímpios. Assim será na vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo. Então, estando dois no campo, um será levado e o outro será deixado. Quem vai ser levado? Cláudia Barbosa, o ímpio. Tatiane, o ímpio. A joiada. Muito bem, irmãos. Vocês já estão aprendendo, hein? Porque a maioria do sistema religioso diz que quem vai ser levado aqui é o justo e quem vai ser deixado é o ímpio. Eles invertem as coisas, né? Então, quem vai ser levado aqui é no sentido de destruído. Sueli Cristina, seja bem-vinda. São os ímpios. E quem vai ser poupado, deixado, livrado? Quem vai ser deixado, poupado, livrado? Kombi do Japa, seja bem-vindo. Os santos, o justo, muito bem, o trigo vai ser poupado, né? Então, os pré-tribulacionistas, os que creem na teoria futurista do Apocalipse, pré-tribulacionistas, eles creem que quem vai ser levado é o justo e quem vai ser deixado aqui na terra é o ímpio. Eles invertem o sentido do que está sendo explicado pelo próprio Senhor Jesus. A boiada vai tudo pro céu. Eles querem tudo ir pro céu, né? Não sei que céu que eles querem ir, porque na cabeça deles a Terra é uma bola giratória, o espaço é infinito. Talvez Deus esteja lá no infinito, lá não sabe nem se é onde Deus está, né? Porque segundo a Bíblia a gente olha para o céu, lá está o trono de Deus, né? Mas segundo a teoria globaloide, olha para o alto, não se sabe onde que Deus está, né? Então, nós quando acreditávamos nessa Globo aí, que era tudo Globo, eu sempre perguntava para você, mas Flávio, aonde está Deus? Pois é, aonde está Deus? Aonde está? Ah, Ju, na terceira e quarta dimensão. Mas assim, o telefone desliga. Nunca então, entendi. O céu, o trono de Deus está acima do domo da terra, né? Então Deus está bem próximo de nós, né? Deus não está tão longe assim, né? O trono de Deus está acima de nós, né? E o reino de Deus vai ser aqui. Por isso que o justo vai ser poupado. Os acontecimentos que vão acontecer agora, na vinda do Filho do Homem, Deus vai fazer diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o que é justo e o que não é justo, entendeu, irmãos? Então o justo, aquele que faz a vontade de Deus, né? Acima do domo estão as águas dos céus, exato, e o trono de Deus está acima das águas, como diz Salmo 148. Né? O trono de Deus é de safira, acima do domo da terra, acima das águas também, né? Das águas primordiais. Né? Salmo 148 fala isso. Tem água, mas a gente não sabe qual é o limite da água em cima do domo. Porque Paulo sempre diz que procura sempre coisas do alto e não terrena, exatamente, porque acima de nós é o domo. Deus está acima de nós, né? A terra plana confirma o trono de Deus acima de nós, exatamente, irmão Paulo. Seja bem-vindo, Claudemir. Isso. Então, estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra.
Vigiai, pois, que não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, a volta de Jesus vai pegar as pessoas, vão pegar as pessoas sem aviso. Vai pegar de surpresa. E a volta de Jesus vai haver livramento dos santos, daqueles que servem a Deus. Agora, nesse finalzinho da história, não é mais tempo para aqueles que servem a Deus serem mortos, todos eles, como foi na Inquisição. Naquela época, sim, era um tempo de dar testemunho, né? De coragem, dar testemunho, esses nossos irmãos. Agora é a vitória. Agora é tempo de dar galardão aos servos, os profetas. Vamos lá em Apocalipse 11, o toque da sétima e última trombeta. Olha lá o que diz lá em Apocalipse 11. Esse negócio de ser levado é que vai ser morto mesmo. Então, levado no sentido de destruído. Morrer mesmo. Morreu. Morreu. Né? Morreu. Acabou tudo. Pode ser barrido. Então, aqueles que não fazem a vontade de Deus, que são ímpios, vão morrer, vão ser mortos pelos anjos na volta de Jesus. Apocalipse 11, que é o toque da sétima e última trombeta, verso 15, diz assim: e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam. O que essas vozes diziam? Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Ele reinará para todo sempre. Então, é o momento de posse. É o momento que agora Deus se torna dono do mundo. Sendo ele o dono do mundo, ele vai poupar quem? Os filhos do reino. Vocês estão me entendendo? Ele vai poupar os filhos do reino. Deixa eu dar uma subidinha aqui. É isso que vai acontecer. Então, irmão Flávio, não nos é obrigação usar o chip. Que chip, ô, irmã Tatiana? Esse negócio do chip é história. Isso aqui é coisa mais chipada que nós somos. Nós temos carteira de identidade, nós temos celular com chip, né? Isso aí é história para boi dormir, entendeu? Você acha que as pessoas já estão aceitando a doutrina da Trindade? Já estão aceitando a terra bolota, giratória, maluca, fantasiosa. O homem foi para a lua. Né? Acredita nessa baboseira de que o homem foi para a lua. Acredita que o homem veio do macaco. Já está mais que chipada. Você quer chip melhor do que a doutrina na cabeça das pessoas? Não precisa nem pôr chip. Né? O chip é um mero detalhe. Né? A questão é o seguinte: essa história do chip aí, ela está, na verdade, distraindo as pessoas. Vai vir o chip, o anticristo ainda vai surgir, e o anticristo está deitando e rolando. O anticristo está deitando e rolando na cabeça das pessoas. Né? Já fez a sua obra de engano, já botou o engano na cabeça das pessoas, na mente e na mão. As pessoas já estão tudo obediente ao anticristo, não precisa nem de chip, tudo obediente, né? Então eles ficam lançando esse negócio, o chip. Quer chip melhor que o celular, né? Que te rastreia, sabe onde você está e tudo, né? Então, a profecia sobre a marca da besta é espiritual. É pensamento, é aceitar a doutrina da besta, é adorar a besta. Por isso que ali diz: se alguém adorar a besta e receber a sua marca, quer dizer, a marca é espiritual, aceitar obedecê-la, aceitar as suas doutrinas, né? Entendeu? Já está chipado, exatamente. Quem aceita a doutrina do Papa já está chipado. E ó, já faz tempo que está chipado. A ordem é: sai dela, povo meu. Né? Tira esse chip que está na tua cabeça aí, ó.
trindade, morar no céu, imortalidade da alma, terra bolota giratória, guarda de domingo, sistema de governo centralizado. Tira esse chip que está na tua cabeça e na mão é a obediência, obedecer ao sistema religioso, obedecer a eles lá, ficar dando dízimo lá, 10% do teu salário, para sustentar a estrutura de mentira. Então tem que tirar esse chip da cabeça e da mão, né? E aí eles vêm com esse engano aí de chip e tal, distraindo o povo. E o povo tá lá na Trindade, aceitando o Papa, domingo, né? Vai morar no céu, mentira, né? Imortalidade da alma. Fala, irmã Júbi. Pergunta. A irmã Júbi quer fazer uma pergunta. Esse negócio aí um será levado ou será deixado, vai ser antes da vinda de Cristo, porque a igreja vai ser arrebatada. Tem isso daí também. Vai ser durante a vida de Cristo. Então vai ser durante a vinda de Cristo, o que ficar. Então uns vão se arrebatar, vão se encontrar com Cristo, outros. Não, o levado ali é destruído. Eu sei disso. Agora, o arrebatamento nas nuvens é um encontro com o Senhor nos ares. Mas é o mesmo momento dessa passagem? Não, é já na volta iminente de Jesus. A vinda de Jesus é dividida em etapas. Etapa de punição dos ímpios, que é esse aqui, que é o joio e o trigo, que é esse negócio como nos dias de Noé. E o momento culminante, a transformação dos santos, que é a ressurreição de todos que morreram na fé e a transformação dos santos. Aí se dá um arrebatamento nas nuvens, um encontro nos ares, né? A irmã Bel Lima colocou: o inimigo é astuto, vamos abrir os nossos olhos. Exatamente, o inimigo está enganando o pessoal, fazendo todo mundo aceitar a marca da besta, aceitar as doutrinas do anticristo e bota esse medo neles, que vem o chip, e vai ganhando tempo. Aí vem a volta de Jesus, não tem governo de 7 anos do anticristo, vamos prestar atenção, não tem governo dos 7 anos do anticristo, não tem nada, Jesus volta, pega todo mundo desprevenido. Estão esperando ainda cair todas as 6 taças, as 7 trombetas, os 7 selos. Tem gente que está esperando ainda acontecer tudo isso, entendeu? Para daí entender que Jesus vai voltar, né? O que me entristece é que tem irmãos fiéis que ainda acreditam nesses 3 dias de escuridão, invasão alienígena, matréia. Pois é, estou esperando um monte de coisa e Jesus pode voltar agora, este ano. Ela tá toda confusa, Poliana. O que é? Não sei se eu tô confusa. Peraí, mas não ia ter julgamento, aí... Ela tá misturando. Peraí, aí vai... Mas esses ímpios vão ser também os mortos que vão ressuscitar? Oi? Não. Quem vai ressuscitar na volta de Jesus é só os justos. Só 1000 anos depois. Só aqueles que fizeram a vontade de Deus. Continua. No toque da 7ª trombeta é a ressurreição dos justos. Os que estiverem vivos e são justos vão ser transformados. No abrir e fechar de olho. E aí o arrebatamento é para encontrar com o Senhor nos ares. Nos ares. E esses aí, que já morreram na volta de Cristo, vão ressuscitar na segunda? Só lá no final do milênio para serem julgados. E os mortos não reviveram até que os 1000 anos acabem. Entendeu? Aí o julgamento é só 1000 anos depois. Essas pessoas que morreram na desobediência vão ser julgadas, né? Entendeu? Quando uma criança nasce, recebe a vacina no braço, que deixa uma marca, uma tatuagem que não sai mais. Serve de controle da população, mas não é o sinal da besta. Não, sinal todo mundo recebe. Para ser marca da besta, tem que estar ligado a uma obediência, a uma submissão à besta. Por isso que a doutrina, aceitar a doutrina do anticristo, é uma marca. Aceitar, por exemplo, o dogma da Trindade é uma marca de que você está sujeito e que você acredita no anticristo, que você dá mais autoridade ao anticristo na sua vida do que a palavra de Deus, do que Deus e a Bíblia. Então uma pessoa que aceita um dogma falso, como guardar domingo ao invés do sábado, ela está dando mais autoridade à besta do que a palavra de Deus. Então ela recebeu na mão direita. Ela aceita uma doutrina da besta, tipo Trindade, ir morar no céu, imortalidade da alma,
ela está dando mais autoridade, adoração e tributo à besta do que a palavra de Deus, que de Deus é um, de que Deus é indivisível, ele é um só, não é 3 em 1. É isso que as pessoas não compreendem, né? Até então, aqueles que não fazem o nome, aquele sinal da trindade, até aqueles que não fazem, aceitam. Estão aceitando na mente, não aceitou na mão, não faz o sinal, mas aceitou na mente. Está sujeito à besta, adoraram a besta. E hoje a ordem é, sai dela, povo meu, abandona, para não ser cúmplice dos seus pecados. É isso que ele tem falado. Qual a vantagem de servir a Deus? É que agora, nesta volta de Cristo, tudo que vai acontecer, vai haver um grande livramento para as pessoas que são de Deus. 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Com a tua fé, Deus vai te proteger como um pai poupa o seu filho. Entendeu? É o caso de Sadraque, Misaque e Abidnego, que eram fiéis aos mandamentos de Deus e foram ameaçados de serem jogados na fornalha de fogo, 7 vezes ardente fogo. E eles falaram, não, nós vamos obedecer a Deus. Se você quiser nos matar, pode nos matar, Nabucodonosor. Nós não vamos nos encurvar à tua estátua. Fique sabendo. E se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se Ele não quiser, nós não vamos também nos render e adorar a tua estátua de ouro. E aí Nabucodonosor ficou irado, mandou aquecer 7 vezes mais e jogou eles lá dentro da fornalha de fogo. Os 3 jovens, Sadraque, Abidnego e Misaque. Né? E o fogo pegou neles? Não pegou. Eles foram livrados miraculosamente. Na volta de Cristo vai ser da mesma forma. Vai cair fogo sobre as cidades, os céus vão passar com grande estrondo e fogo. Mas aquele que faz a vontade de Deus vai ser poupado. Não vai lhe acontecer nada, porque é garantia que Deus dá. Há várias passagens na Bíblia, né, que é a garantia que Deus dá, que Ele vai nos livrar na volta e no julgamento das nações, quando Jesus voltar. Né? O Apocalipse, Luciano, o Apocalipse é uma revelação de Deus que foi dada a Jesus, ele deu ao anjo para notificar a João, aos servos de Deus. Então o Apocalipse, ele vai ser compreendido por aqueles que são servos de Deus. Os ímpios não entenderão, mas os sábios entenderão. Como diz lá Daniel capítulo 12. Naqueles últimos dias, né? O saber se multiplicará, os homens correrão de uma parte para a outra, a ciência se multiplicará, os sábios entenderão, mas os ímpios não entenderão. Por isso que é importante ser servo de Deus. A Maria Cristina perguntou, então não será necessário nos tocar em cavernas? Não adianta a pessoa ir para a caverna, tudo. O livramento de Deus vai ser miraculoso, seja onde que você estiver. Logicamente, se vier um anjo e falar, sai desse lugar, vai para tal lugar, você vai. Mas Deus vai livrar os seus servos em qualquer lugar. Fala, filha. É que, voltando para a parte de Noé, é só uma perguntinha rapidinha. Por que em tantas outras religiões e mitologias até tem uma história muito parecida com a de Noé? Porque foi uma história verdadeira. Eu penso, foi uma história verdadeira, só que as pessoas usam isso contra a gente. Não, o relato, por exemplo, da epopeia de Gilgamesh, que é a epopeia egípcia, fala de um relato de alguém que foi livrado de uma grande destruição, né, e que poupou os animais. É a epopeia de Gilgamesh, dos egípcios. Tem vários lugares, nas tabletes sumérios também fala, né, desse grande livramento. Noé, então, é uma história verdadeira de preservação que Deus fez da humanidade na família de Noé, né? Assim será na vinda do Filho do Homem. Ele vai poupar todos aqueles que fazem a vontade
de Deus. 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Você tem fé nisso? A história de Noé foi forte. A história de Noé foi Acabou com a humanidade. Se Deus não tivesse preservado toda aquela criação dentro daquela grande arca lá, o mundo teria acabado, as pessoas teriam acabado, o mundo não. O selo de Deus na vida do crente é o Espírito Santo. É o Espírito de verdade. É você ter o Espírito de Deus, o Espírito de verdade dentro de você. O sábado é o selo de Deus na criação. É o mandamento que revela o Criador. Então o sábado é um selo da criação. Agora, no crente, o selo de Deus é o Espírito de Deus na vida dele. Quem tem o Espírito de Deus compreende a verdade, tem a doutrina, cresce no conhecimento da doutrina. Então nós somos selados através do batismo em nome de Jesus, com a oração de imposição de mãos, nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo de Deus, o Espírito de Cristo, né? Esse é o selo de Deus na vida do crente. Agora, o sábado ele é um selo no sentido de ser o mandamento da criação. Por exemplo, crer que Deus é um só é também um selo na testa do crente. Lá em Deuteronômio capítulo 6 fala: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso atarás entre a testeira nos teus olhos, no teu pensamento, falarás de dia e de noite, encucarás, e na tua mão direita. Então esse mandamento, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único, ele também é o selo mental, é o selo da crença, né? De que Deus é um só, a maior verdade das Escrituras, Deus é um só, não é 3 em 1, né? Entendeu, irmãos? Os adventistas estão esperando ainda perseguição, né, nos últimos dias, que eles creem que vai haver aí um decreto dominical, que vai perseguir os crentes por causa do sábado e tal. Mas a igreja de Laodiceia, que é a 7ª e última carta, a igreja de Laodiceia, não há relato de perseguição, né? Existem algumas perseguições por nossos irmãos, por pessoas cristãs lá na África, pelo islamismo, existe. São pontuais, sempre existiu. Mas uma perseguição como foi na Idade Média, da Inquisição, de um governo único, tentando perseguir os crentes e tal, a Bíblia diz que não vai dar certo. Eles vão tentar se unir, eles vão tentar criar essa nova ordem mundial, mas eles não vão ter sucesso. Então vamos lá ler, vamos ver aqui, né? Nós, os escolhidos, seremos vencedores, venceremos. Olha o que diz aqui, ó. Apocalipse, capítulo de número 17. Ó, Apocalipse 17. Fala sobre essa última tentativa aí de um governo mundial para tentar perseguir os santos, para tentar fazer igual na Idade Média, né? Mas diz assim, ó. Verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com estes. Estes têm o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. Olha o que eles vão fazer. Estes combaterão contra o cordeiro. Eles vão tentar combater contra o cordeiro. E o cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então aqui está bem claro, vencerão com ele os chamados eleitos e fiéis. Então será durante apenas 1 hora profética. Acho que é 30 dias aí no máximo. Durante 30 dias eles vão fazer toda essa unificação, vão tentar fazer igual na Idade Média, né? Excluir
todos aqueles que discordam do governo do Império Papal, né? E vão tentar combater o Cordeiro e também os seus eleitos e seus fiéis. Mas a vitória será de quem? Vencerão com ele, com Jesus, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, todos que são chamados eleitos e fiéis. Por isso você tem que ser um eleito, você tem que ser um fiel. Você tem que guardar os mandamentos de Deus, obedecer a palavra de Deus, aceitar Jesus verdadeiro, Jesus das Escrituras, não do sistema religioso, que inventou um monte de mentira, criou um Deus de uma trindade, acabaram negando o verdadeiro Messias, acabaram pervertendo o caminho da verdade, transformou a verdade em mentira, a mentira em verdade. E os jesuítas, eles estão por trás dessa conspiração, lá já há 400, 500 anos atrás. Essa teoria da terra giratória bolota veio dos jesuítas, que está enganando todo o mundo. Trindade, todas essas falsas doutrinas papais foram espalhadas pelos jesuítas. Entendeu? Eu vou fazer uma passa na igreja, queria saber se você não é blasfêmia. XT66. Como assim blasfêmia, XT66? Nem entendi o que ele disse. XT66 aqui, eu acho que deve ser meio satanista aqui. Alguém pode dar um... Não sei porque que eu não estou conseguindo aqui. Alguém pode dar Bom, estou confuso. Luiz Henrique está confuso. Crê no Senhor e não será confundido, irmão Luiz. Tem que estudar. Você tem que estudar a palavra de Deus, senão você fica confuso mesmo, né? Que dizem que o nome de Jesus é uma invenção de Roma. Mentira, né? O nome Jesus, ele é transliteração de Jesus. Peça de teatro. Né? Eu vi uma das cabeças como ferida de morte. A sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta. Isso já ocorreu, irmão Roberto Ruano, quando o Império Romano caiu, no ano 476, recebeu uma ferida mortal. E no ano 538, o papado sobe novamente como cabeça da parte de Roma e restaura todo o Império Romano agora como o Império Sacro Romano. Então a ferida mortal foi curada através da besta, que é o papado, né? O papado é o anticristo. Em questão de Lutero, ele era jesuíta, né? Não, Lutero ele era um padre. Tá, mas a reforma dele não foi uma reforma por completo. Não, Lutero não fez uma reforma completa. Ele saiu do catolicismo, mas muitas coisas ainda do catolicismo veio junto com Lutero. Tá? Então, o protestantismo não é uma reforma legítima. É uma reforma parcial e ainda tem muita coisa do catolicismo, né? Estou perguntando aqui, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa de dias de festa, lua nova. Bom, os sábados, além do sábado sétimo dia, o sábado da criação, existia os sábados festivos, os sábados cerimoniais. Então, a Páscoa era sábado cerimonial, caía no dia 15 de Nisan, tinha a festa das primícias, tinha vários sábados, tinha o sábado de Yom Kippur, caía no 10º dia do 7º mês. Existiam vários sábados que eram sombras das coisas vindouras. O sábado 7º dia não é sombra de coisas vindouras. O sábado 7º dia é o memorial da criação. Foi criado lá no Éden, dado lá para o primeiro casal, que representa a humanidade. É mandamento de Deus, é o 4º mandamento da lei de Deus. Foi dado para toda a humanidade. Jesus disse, o sábado foi dado por causa do homem. Então, por isso que é importante nós termos a fidelidade, né? Na Idade Média, eles já sabiam que a Terra era plana. Durante milhares e milhares de anos, todas as civilizações sabiam que a Terra era plana.
Aí, para colocar o Sol no centro da adoração, o Papa mandou Nicolau Copérnico, que era um cônego, era um padre, escrever um tratado cosmológico colocando o Sol no centro do sistema solar, para a adoração heliocêntrica. E aí, o Copérnico fez esse livro, foi publicado depois da morte dele, né? Revolução, a órbita e a revolução, dos corpos celestes, né? Foi publicado esse livro e os jesuítas começaram a apoiar essa teoria aí do Sol no centro do sistema solar para o estabelecimento de uma adoração heliocêntrica, né? Quem seria então Galileu Galilei? Galileu Galilei era um astrônomo que acabou sendo adepto de Copérnico e ele foi utilizado como um meio político pela própria Igreja Católica para botar medo no pessoal, que só a Igreja Católica, só os padres, os que estavam lá na cúria, é que tinham o direito de fazer alguma coisa. E Galileu Galilei já estava adiantando lá, não, porque o Sol que está no centro, a Terra que gira e tal. E eles não aceitaram, eles chamaram ele para punir ele, porque não podia partir de qualquer um essa questão. Ela tinha que partir lá de cima. Depois da morte de Galileu Galilei, é que os jesuítas vão devagarzinho o quê? Colocando essa questão aí do Sol no centro do universo, para poder fazer a adoração heliocêntrica. Galileu Galilei, digamos assim que foi um acontecimento indesejável para eles. Eles não queriam que uma pessoa do povo ou do meio lá, que não era da cúria, do comando da Igreja Católica, começasse a influenciar as pessoas, porque foi o que Galileu fez. Ele fez um livretinho publicando o que ele acreditava, baseado também porque ele seguia Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico é antes de Galileu. Ele veio antes. E a Igreja Católica ainda não, estava num processo de mudança. Iria depois os jesuítas entrarem com essa questão aí do Sol ser o centro do universo. E isso se espalhou também no meio dos protestantes, dos anglicanos. O anglicanismo ele surgiu em oposição à Igreja Católica, que foi o rei Dom Henrique VIII lá, que rompeu com a Igreja Católica lá na Inglaterra, e ele, para fazer birra com a Igreja Católica, ele criou o anglicanismo. E o anglicanismo, para fazer oposição à Igreja Católica, caiu na armadilha de adotar o heliocentrismo. E começou a pregar o heliocentrismo nas escolas na Inglaterra, espalhando o heliocentrismo. E os jesuítas, que é uma guarda do papado, começaram a espalhar o heliocentrismo para todas as nações para onde iam, fortalecendo a adoração heliocêntrica. Tanto que a logomarca dos jesuítas é o quê? Um sol. Um sol com uma cruz. É a logomarca dos jesuítas. E aí começou essa grande conspiração contra a palavra de Deus. Teoria da evolução, Big Bang e Terra-globo, com o Sol no centro do sistema solar. Né? Oi? Batendo contra a criação de Deus. Batendo contra a Bíblia, fazendo da Bíblia um livro de utopia. Esse é o objetivo. Quando nas escolas eles ensinam que o homem veio do macaco, que nós somos uma poeira cósmica, né? Esse universo imaginário aí, a pessoa lê a Bíblia, ela vai achar que a Bíblia é o quê? Que a Bíblia é um livro de conto de fada, que não tem valor nenhum. Esse foi o objetivo, enganar, tirar Deus do coração das pessoas, afastar Deus das pessoas. Sabe o engraçado? É que eles falam, a gente respeita a sua religião, não estou falando, debatendo religião. Mas depois aquele conteúdo que é contra a sua religião, cai uma prova. Se você não aprender e aceitar, você se ferra na vida. Exatamente. Eles dizem que respeitam a religião, mas lá na escola eles desrespeitam a crença. Né? Eles obrigam as pessoas a acreditar nesse negócio do homem veio do macaco, da terra
globo giratória, né? Então, vira esse... Exatamente, de tanto insistir e repetir a mentira, disse o Kombi da Japa, eles insistem tanto na mentira, falam tanto repetitivamente a mentira, que a mentira passa a ser verdade. E a verdade acaba sendo esquecida e vira para a pessoa como mentira, como fábula. Eles inverteram, eles detiveram a verdade na injustiça. Aí o que acontece? Agora, nos últimos dias, quem for fiel é uma corrida dos escolhidos, né? Entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito, receber a verdade, sair de Babilônia, receber os verdadeiros ensinos da palavra de Deus, ser fiel até o fim. Será livrado. Crente sincero. Né? Oi? O crente sincero. O crente sincero que buscou a Deus na palavra e que purificou a sua vida através da palavra. Vai ser livrado miraculosamente. Entendeu? Essa é a importância de servir a Deus. Jesus falou, na vossa paciência, possui as vossas almas, e nenhum fio de cabelo perecerá da vossa cabeça. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de... Né? Então, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. Então você tem que guardar os mandamentos de Deus, né? Servir a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, né? Para que você seja liberto e você seja livrado na volta de Cristo. Estudem a respeito das 7 trombetas, das 7 taças, a respeito dos 7 selos, no nosso canal. A visão historicista do Apocalipse, né? Que é realmente a visão verdadeira, né? Então, o livramento dos fiéis, né? O livramento vai ser de forma miraculosa, né? Obrigado, então, pela presença de todos vocês. Servir a Deus como manda o Pai, matar o filho rebelde. O conceito. Quem mandava matar o filho rebelde era a lei de Moisés. A lei de Deus fala, não assassinarás. O que Deus escreveu só foi a lei de Deus, os 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos está tudo certinho ali. Quem mandava punir o filho rebelde com a morte era a lei de Moisés. Vou falar de novo, a lei de Moisés. Esta lei era uma lei da nação de Israel com a permissão de Deus, mas era uma lei da nação de Israel. Assim como também quem cometia adultério era morto. Apedrejado. Se fosse pego um homem ou uma mulher em adultério, ambos eram mortos apedrejados. Era a lei de Moisés que mandava fazer isso. A lei de Moisés foi abolida na cruz. A lei de Moisés foi abolida na cruz. Hoje nós não temos que apedrejar, mas essas pessoas que praticam coisas erradas, elas vão ser julgadas lá no juízo final. Não pense que vai escapar ileso. Não tem mais lei de Moisés para apedrejar. Mas a lei de Deus continua falando, não adulterarás. O engraçado é que foi abolida a lei de Moisés, mas tem gente que pensa que abolida a lei de Moisés é mais a lei de Deus, algumas leis de Deus. Então, a lei de Deus ainda está em vigor. Só a lei de Moisés seria o dízimo, né? O dízimo. Então, hoje, uma pessoa que comete adultério não é apedrejada. Mas se ela continuar nessa vida de pecado, lá no julgamento final ela vai ser condenada no lago de fogo e destruída para sempre. Então nós devemos temer a Deus, guardar os seus mandamentos, né? Existem muitas pessoas sinceras e piedosas que estão sob o engano. Serão livrados também? Não, irmão. Se ele não sair do engano,
A sinceridade dele não é suficiente. A Bíblia diz assim, há caminhos que parecem certos aos olhos dos homens, mas que são caminhos da morte. A pessoa ela tem que dar ouvidos à palavra de Deus e sair do engano. Ela tem que dar ouvido à voz de Deus. Se ela continua no engano é porque alguma coisa ela está fazendo, ela não está dando ouvido à voz de Deus. Agora, quem vai ser livrado? É quem faz a vontade de Deus. Jesus falou bem claramente, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Quem que fica falando Senhor, Senhor? Ímpio que não é. Ímpio não fica falando Senhor, Senhor. É crente que fala Senhor, Senhor. No caso, como Jesus fala assim, Né? errai por não conhecer as Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, não basta só sinceridade, tem que ter mais do que sinceridade. Tem que ter obediência, buscar, né? Buscar a Deus de todo o coração na palavra. Toda pessoa sabe que é na palavra de Deus que está a verdade, então tem que ir lá buscar a verdade na palavra de Deus, né? E Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumprir. Ele não veio abolir. A graça não abole a lei de Deus. Lei de Moisés é outra coisa, né? Sou imensamente grato a todos os estudos do canal de Evangelização. Obrigado, irmã. Deus continue lhe abençoando. O justo viverá pela fé. Temos que ficar alerta. Como os bereanos, a palavra diz examinar. Examinar exige estudo profundo. Exatamente, irmã Edna. As pessoas que vão estudar mesmo a palavra, não fica só superficialmente. Muitas pessoas são enganadas porque às vezes confia em youtubers. Porque fulano de tal, um youtuber famoso que prega a Bíblia, disse tal coisa. Vai ver se tem base bíblica, gente. Para com isso. Eu quero que vocês, aquilo que eu estou falando aqui, vai na Bíblia ver certo. A lei de Deus não foi abolida. Exatamente. Seja bem-vindo, irmão Gilberto. E não sei se o irmão Jean está com você também, teu primo. Feliz sábado a vocês. Então é importante você, além da sinceridade, ser empenhado. Ser empenhado. Estudar a palavra, né? Tem gente que não aguenta uma hora de estudo. Né? Filme de 2h30 aguenta, né? Futebol lá, quanto que dá? 2 horas, né? 2 horas de futebol, nossa, fica vidrado lá. Né? Filme lá de Star Trek, né? Filme de mentira, fica lá, ó, 2 horas, 3 horas, até filme de longa-metragem, né? Não aguenta 1 hora de estudo da palavra de Deus. Aí depois reclama, né? Não sei o que está acontecendo, eu estou confuso, né? Por quê? Porque não estuda a palavra de Deus. Precisa estourar a palavra de Deus, né? Então nós temos que entender o seguinte: todos que fazem a vontade de Deus na volta de Jesus, seja bem-vindo, Novaes, na volta de Jesus vão ser livrados miraculosamente. Vai ser a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Vencerão com ele os que são chamados eleitos e fiéis. Vão vencer com Jesus. É tempo de livrar e dar galardão aos seus servos, os profetas. Agora, na volta de Cristo, é tempo de mostrar a verdade de quem serve a Deus e de quem não serve. É tempo de livrar e dar galardão aos servos e profetas, né? O Joseph disse que não existe separação entre as leis de Moisés e a lei do Eterno. Claro que existe, Joseph. Claro que existe. Claramente, lá em Deuteronômio, capítulo 4, o Eterno falou as 10 palavras que foi escrita por ele e disse: ao mesmo tempo dei ordens para que Moisés escrevesse estatutos e mandamentos. Os 10 mandamentos foram colocados dentro da arca. A lei de Moisés foi colocada fora da arca num rolo, num pergaminho. Deus fala: a minha santa lei, as vossas leis, os vossos estatutos. Né? Agora, judeu gosta de não confundir uma coisa com a outra, misturar tudo para poder obrigar você a se circuncidar,
a fazer sacrifício, a negar o Messias. Aí eles fazem uma misturada. O protestante é a mesma coisa. O protestante mistura a lei de Moisés com a lei de Deus para poder dizer que foi tudo abolido. O judeu fanático, para não aceitar o Messias, eles dizem que é tudo a mesma coisa, né? Que está tudo em vigor. Então por que não apedreja seu filho rebelde? Pergunto para vocês, judeus, tá em vigor a lei de Moisés ainda? É para ser praticado? Apedreja seu filho rebelde até a morte. Mata a esposa adúltera lá, apedrejada, né? Então isso é uma hipocrisia. A lei de Moisés é tudo a mesma coisa. Não é. A lei de Moisés foi uma lei dada para uma nação debaixo de um testamento. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. E ele não acrescentou mais nada. A lei de Moisés sofreu mudanças. Quando estava no deserto era de um jeito. Depois que entrou dentro da terra, já houveram adaptações na lei de Moisés para a terra. Então, a lei de Moisés ela era dinâmica, ela se adaptava à nação. Agora, os 10 mandamentos, Deus não acrescentou mais nada e foi escrito pelo dedo de Deus. Só os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. A lei de Moisés foi escrita por Moisés. Então tem coisas na lei de Moisés que não tem mais como ser praticado. Caiu, pereceu. Não existe mais templo, não tem como mais fazer sacrifício, não tem mais como fazer dia da expiação do Yom Kippur, não tem mais arca da aliança, não tem mais como fazer Yom Kippur, né? Então você percebe nitidamente essa diferença. Agora, por que eles falam que a lei de Moisés é igual à lei de Deus? Para impor o jugo da lei de Moisés sobre os gentios e fazer eles negarem o Messias. Porque quem começar a praticar tudo que está na lei de Moisés, o Messias morreu debalde, não precisa mais, vai fazer sacrifício de animal, vai ser salvo pelas obras da circuncisão, não precisa de Messias. Por isso que tem muito gentio dentro do judaísmo messiânico negando o Messias. Vai atrás de judeu para aprender, o judeu ensina errado. Né? O judeu vai ensinar a negar o Messias. Porque eles estão, no momento, cegos, eles estão com um véu sobre os olhos deles, estão com um véu sobre a cabeça deles. Então você quer ir lá aprender com o judeu, você vai negar o Messias, você vai desaprender, você vai cair da fé, você vai cair da graça. Então os movimentos judaicos messiânicos, eles são na verdade uma infiltração da maçonaria e do judaísmo maçônico para derrubar, acabar com a fé dos gentios no Messias. Então você vê um monte de movimento judaico-messiânico indo para o radicalismo, negando o Messias, negando o nascimento miraculoso do Messias, que nasceu em Maria, que ela era ainda virgem quando ela concebeu o Messias, negando o Novo Testamento e caindo da fé. É isso que acontece com quem vai atrás de judeu que não crê no Messias. Nós temos que ficar na palavra, nós temos que entender o que é a nova aliança e o que é a antiga aliança. Entendeu? Cuidado com o judaísmo messiânico. O judaísmo messiânico está infiltrado de conceitos antibíblicos trazidos dos judeus. Cuidado. Muitos dos nossos irmãos caíram na fé indo atrás de judaísmo messiânico. Muitos movimentos judaístas ou judaísmo messiânico estão gradativamente caminhando para o radicalismo. Começa a guardar festas, depois aceita a circuncisão, depois aceita casamento triunvirato, levirato, depois nega o Messias, e aí é uma confusão geral. Quando não acontece isso, entram umas ideias estranhas. Guardar sábado só parte clara, tem movimento judaico messiânico crendo nisso, que é para guardar o sábado parte clara, que é para guardar sábado conforme a lua, guarda sábado na quinta-feira, guarda sábado na quarta-feira, sei lá, em dias da semana, conforme a lua, caindo nessas confusões e caindo da fé e caindo da firmeza. Que não tem. O sábado não é guardado em função da lua. O sábado é guardado em função do ciclo semanal da criação, lá de Gênesis, os 7 dias do ciclo semanal. Esse ciclo semanal nunca foi mudado na história.
Então o sábado de hoje é o mesmo sábado que Jesus guardou, é o mesmo sábado que Abraão guardou, é o mesmo sábado que Moisés e Adão e Eva receberam. Porque o ciclo semanal lá de Gênesis nunca foi mudado. E é pôr a pôr do sol. Por quê? De um pôr a pôr do sol nós temos um Yom, um dia, composto de Erev Boker, de tarde e manhã. Então, é um dia de 24 horas. Isso é o espaço sagrado do sábado. Né? Não é só a parte clara como alguns. Né? Então, nós vamos ver o seguinte. A palavra de Deus nos mostra isso que eu estou falando. Que quem é fiel e guarda a palavra de Deus e que estiver fiel na volta de Cristo, vai ser livrado miraculosamente. 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. A Bíblia fala que a volta de Cristo vai ser um dia de escuridão. Há várias passagens. Zacarias capítulo 14, lá no livro de Sofonias capítulo 3, lá no livro de Joel, capítulo 3, capítulo 2, lá no livro de Amós, é um dia de escuridão, um dia do Senhor, tá? 3 dias e 3 noites de escuridão foi lá no Egito, na praga do Egito. A profecia sobre a volta de Cristo é um dia de escuridão. Agora, esse negócio de 3 dias e 3 noites de escuridão é o segredo de Fátima, dos católicos romanos. Eles requentaram essa profecia aí de Fátima. Apareceu uma mulher aí se dizendo profetiza e ela requentou a profecia de Fátima. 3 dias e 3 noites de escuridão para acender as velas. Né? Não tem base bíblica. A base bíblica é um dia do Senhor. É isso que a Bíblia fala. Tá? Então nós temos que examinar isso aí. Quem quiser, assista um vídeo que nós fizemos no canal da Priscila Coco sobre essa questão de 3 dias, um dia. Lá foi bem explanado isso aí. Inclusive, eu acho que o irmão Gilberto participou comigo nesse estudo lá. Né? Então, esse negócio de 3 dias e 3 noites de escuridão é coisa de católico, romano, lá do segredo de Fátima. Não é da Bíblia. Na Bíblia fala um dia do Senhor. Aquele dia, naquele dia. Entendeu? Um dia, nem noite, nem dia. Um dia conhecido do Senhor. Um dia em que a lua e o sol se escurecerão. Certo? Então nós tivemos aí um eclipse lunar e um eclipse solar híbrido, é o dia do Senhor. Tá? Quem quiser fazer o discipulado, tá aí o e-mail, a irmã Tatiana colocou, né? Então, vocês vejam tudo isso que a gente está falando, estudem a palavra de Deus, né? Para que vocês possam estar plenamente orientados, plenamente firmados no ensino da palavra de Deus. Obrigado, Mauro Oliveira, Stephanie Ruano, Novaes. Vamos então encerrar por aqui. Os santos, aqueles que fazem a vontade de Deus, os justos, serão livrados miraculosamente na volta de Cristo. Permanecemos, pois, na santificação, na fidelidade a Deus, para que, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego foram livrados da fornalha de fogo, nós seremos livrados do fogo que há de vir, porque Deus é fiel e vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Nós temos que cumprir com a nossa parte, sendo fiel e obediente e praticarmos o conhecimento da palavra de Deus. Obrigado. Pai seja convosco, a todos os irmãos, e um feliz sábado. Amém.